que eu me questiono é o seguinte: se Lúcifer caiu, será que os que ficaram não podem fazer a mesma coisa? Como Os assim? anjos. Ah, também se Querer se rebelar, revoltar. né? É, então, né? Não aconteceu mais nada depois. Veja, do ponto de vista filosófico, poderia acontecer. Só que pensa assim, antes que acontecesse, Ninguém sabia o resultado. ninguém sabia o resultado. É. E eles todos viram o resultado. Viram como ele foi despido da sua glória. Ele foi arrancado da sua posição. Então, eu acho que os anjos que permaneceram jamais farão. A Bíblia não dá nenhuma possibilidade de a gente interpretar que eles possam fazer isso. Mas não dá para você afirmar categoricamente que eles não podem fazer. Eles não farão, mas você não fazer não significa que você não possa. É. Entendeu? Ó, tem mais uma. Pode fazer, não? Pode, eu vou ao banheiro Tá enquanto bom. você fala. Ó, o Renan Campos, ele falou o seguinte aqui, ó. Eu tive uma experiência mística no caminho de Santiago. Comente sobre os anjos da guarda. Bom, os anjos da guarda existem. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. É claro isso, que na Bíblia existem vários textos que mostram que os anjos realmente existem para ministrar aqueles que são os filhos de Deus. Então, o anjo da guarda, ele acompanha a vida da pessoa. Eu acredito que desde que nasce. Acompanha, protege, guarda. Agora, a força da atuação do anjo depende do nosso coração em relação a Deus. Por quê? Porque se você é um indivíduo que o tempo inteiro está dando lugar para o diabo, o tempo inteiro está fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que o teu anjo não vai poder te proteger. Por quê? Porque você está dando brechas. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Nós, com as nossas atitudes, nós podemos dar lugar ao diabo. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as intenções. Agora, eu acredito firmemente que um dia nós vamos chegar na presença de Deus e a gente vai saber dos livramentos. Nós vamos saber. Por exemplo, eu tive uma experiência, Lene. Eu era recém-convertido. E quando eu me converti, eu tinha muito discernimento espiritual. Muito. Eu não sei por que razão. Toda vez que eu chegava perto de uma pessoa que estava possessa, a pessoa ficava endemoniada. Toda vez. Eu tinha até uma namorada em Ibitinga e um dia ela me levou num lugar lá. Eu cheguei lá, a pessoa, pum, caiu endemoniada. Sem eu falar nada. E eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a brincar. Demônio, eu tato na base da porrada, dou chute no traseiro. Eu achava que, embora eu soubesse que o poder não era meu, eu tinha a sensação que eu era o cara para os demônios. E aí, de repente, eu comecei a enfrentar, durante umas 2 semanas, eu ia dormir, eu começava a ver coisas. Eu via, sabe essas coisas que você tem aqui no seu estúdio, psicodélica, cheio de cores? Eu via muitas cores. O que eu acho que a gente poderia falar é um entendimento que eu acho que é bacana mesmo a gente fixar é que, por exemplo, os seres celestiais, eles foram criados por Deus com algumas finalidades. Por exemplo, os serafins, eles são adoradores. E eles ficam o tempo inteiro falando: santo, santo, santo é o Senhor Deus do deserto. E eu já pensei assim: meu Deus do céu, por que tão importante que Deus seja exaltado? Será que Deus que os criou para isso? Ou, pelo fato de eles estarem muito próximos de Deus, eles não conseguem ter outro tipo de manifestação a não ser da santidade de Deus? Você sabia que a Bíblia fala dos muitos atributos de Deus, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus é El Roi, né? O Senhor é o meu pastor. O Elolam, o Eterno, El Elyon, o Deus Altíssimo. Tem vários nomes de Deus, né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Tsiriqueno, o Senhor é a minha justiça. Né? Agora, o único nome que é repetido 3 vezes é santo. Santo, santo, santo.
E aí os teólogos dizem, não, está se referindo à Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os serafins, eles protegem a glória e a santidade de Deus. Ninguém pode chegar ali naquela presença. Mas isso nos mostra que nós também devemos viver uma vida de adoração. Por quê? Porque Deus, ele habita no meio dos louvores. Os querubins, eles já existem. Também eles têm acesso aos céus. Satanás tinha acesso aos céus, ele estava no monte, do Monte Santo do Altíssimo, ele estava no lugar do trono de Deus. Por isso que ele quis elevar o seu trono. Mas os querubins também atuam na terra. E os tronos, alguns acreditam que são seres celestiais que estão ligados à administração de todo o universo, das leis do universo, das coisas para que funcione exatamente o que são. A segunda hierarquia é a hierarquia dos anjos que vêm e que lidam diretamente com o planeta Terra. Aí vem principados, potestades, poderes, domínios, né? E cosmocratos, que são os domínios, e também as hordas do mal. Esses têm a ver com a batalha com os seres humanos. O que a gente pode inferir disso? Que o resultado dessa batalha determina, por exemplo, se uma vida vai prosperar, se uma vida vai crescer, se uma vida vai cumprir o propósito de Deus ou não. E num nível maior, se uma nação vai prosperar, vai se tornar uma nação pujante ou não.